Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, pode ficar assentado mesmo. Eu estava passando uma época, um dos momentos mais difíceis da minha vida. E quando eu li esse texto, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, foi em 2007. Eita, faz tempo, hein? O tempo voa quando a gente se diverte, né? 2007. Que eu li esse texto em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 17. Todo mundo abriu? Amém? Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço proporcionaram essas riquezas. Cara, esse é um dos textos na época que eu estava passando esse momento muito difícil. Deus me deu esse texto, Ele disse: eu vou te levantar e vou te abençoar, mas nunca te esqueças que você é o que você é, por causa da graça e da misericórdia de Deus. Quantos nós aqui, eu tenho usado esse exemplo e tenho falado isso aqui, quantos de nós hoje estamos melhores ao lado de Jesus do que nós estávamos antes? Quantos de nós hoje, depois que nós convertemos a Jesus, nós prosperamos, nós fomos abençoados, nós estamos melhores, casamento melhor, família melhor, as coisas estão melhores. Temos passado por lutas? Temos passado por lutas. Temos passado por dificuldade? Temos passado por dificuldade. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E todos nós aqui podemos dizer isso. Mas como nós precisamos guardar o nosso coração na caminhada. Como nós precisamos guardar o nosso coração no meio dessa caminhada e lembrar que sem a bênção de Deus, nós não somos ninguém, que se Deus quiser, nesse exato momento, a graça passa, Ele tira a mão e nós voltamos ao zero, nós voltamos ao pó. E muitas vezes nós começamos, e essa é uma das preocupações que eu carrego na minha vida, e de tempo em tempo, eu gosto de parar e ouvir essa mensagem de novo, Zezinho, para mim mesmo. Lembra-te do Senhor, seu Deus, que tem te levantado e tem te abençoado. Lembra, sabe, porque um povo que não esquece de onde saiu, ele perde para onde ele vai. O povo que não perde, eu acho que nós não podemos viver no passado, porque nós temos pregado isso e temos ministrado isso aqui. Nós não temos que viver no passado, mas eu também não posso esquecer de onde Deus me tirou e da graça que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu não tenho que lembrar do passado como uma condenação, eu não tenho que lembrar do passado como algo ruim, mas eu preciso saber e lembrar que se eu sou o que eu sou é por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. E o povo de Israel, esse texto foi Moisés dando as últimas instruções para o povo, e ele diz: cara, Deus vai te abençoar, depois você pode ler com o tempo. Deus vai te abençoar, vocês vão prosperar, a casa de vocês vai aumentar, as coisas vão ser mais abençoadas, vocês vão ser prósperos. E quantas vezes a gente vê, parece que algumas pessoas só vêm para a igreja quando estão doentes, parece que algumas pessoas só procuram a Deus quando a coisa aperta, parece que algumas pessoas só lembram de Deus quando a coisa começa a apertar, mas lembra-te do Senhor seu Deus, amém? Versículo 18, Antes o quê? Lembrarás do Senhor teu Deus, que te dá forças para adquirir riquezas, conforme a aliança que jurou aos seus pais. E como se vê hoje, se somos o que somos, é por causa da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio um exemplo no coração. Passa algumas páginas da sua Bíblia em 1 Samuel. E quando eu estava olhando isso, lembrei de Saul. Saul foi ungido rei. Ele foi ungido rei por algo que ele não queria. Ele nem queria ser rei. Mas depois, quando subiu lá em cima, e quando prosperou, e olha que bonito que acontece, 1 Samuel 14,
No 14 diz a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Deus dá uma grande vitória para o povo de Israel, aleluia. Deus dá uma grande vitória para o povo de Israel, Jonatas, e acontece aí, nós não vamos ler toda a história por causa da questão do tempo, mas 1 Samuel 14, 35, então o que Saul faz? Edificou o quê? Cara, que bênção! Que bênção! Não, aí não estão na caminhada, Saul pega e edifica um quê? Ele vem para a igreja e começa a agradecer a Deus pelas graças, pelas coisas recebidas. Ele levanta um altar e sacrifica ao Senhor, reconhecendo que tudo que ele era, tudo que ele tinha, era por causa da graça e da misericórdia de Deus. Ele ergue esse altar para o Senhor e ali ele sacrifica. Ali ele agradece a Deus. E ali ele reconhece a Deus por tudo que Deus tinha feito por ele. Mas passa comigo um capítulo, uma página aí da sua Bíblia. Deus dá outra vitória para Saul contra os amalequitas. 1 Samuel 15, versículo 12. Madrugou-se Samuel, no capítulo 15, Deus dá a vitória sobre os amalequitas. E madrugou-se Samuel para encontrar com Saul pela manhã. Mas foi-lhe dito o quê? Saul já se achegou ao Carmelo. E ali fez o quê? Ao Senhor ou ao monumento? O segundo monumento foi para quem? E ele esquece do Senhor teu Deus. E se você continuar lendo, logo depois o reino é tirado dele e é passado para Davi, porque ele esqueceu que se ele era o que ele era por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida dele. E quantas vezes nós começamos a prosperar, nós começamos a crescer, nós começamos a engrandecer, as coisas começam a dar certo. Sabe por quê? Porque tudo que você colocar as tuas mãos é abençoado, porque é Deus colocando através de você. Porque tudo que você fizer é Deus que vai fazendo através de você. Porque a Bíblia prometeu que onde colocares as suas mãos serás abençoado. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. O Espírito Santo te direciona para fazer bons negócios, para fazer as coisas certas, para crescer. O Espírito Santo te abençoa. Ele faz, ele te prospera. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os nossos dias. Mas o que nós fazemos? Nós nos engrandecemos, nós nos orgulhamos e nós começamos a achar que é as nossas próprias forças que têm nos trazido até aqui. Nós começamos a esquecer que é da bondade e da misericórdia de Deus. E aquele homem que lutava, que na crise do casamento não perdia um culto, que na hora da dificuldade não afastava, que na hora do problema estava firme, começa a faltar os cultos, começa a faltar as reuniões, não ora mais como orava antes. E de repente ele começa a levantar altares para si mesmo, em vez de levantar altares para o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. O problema é que quando nós mudamos a receita, nós mudamos o resultado. O problema é que quando nós mudamos a receita, nós mudamos o resultado. Quando você está fazendo algo e está dando certo e de repente você deixa de fazer, quando você muda a receita, você muda o resultado final. E eu queria te dizer nessa noite, lembra do Senhor seu Deus, que te tem abençoado e te tem prosperado. Lembra vinho novo da graça e da misericórdia que Deus tem derramado sobre a sua vida. E cuidado, cuidado. Cuidado para que você, no meio da caminhada, não se orgulhe o teu coração. Não se cresça e não se, orgulhe a ponto de achar que é a tua própria força que está fazendo. Ah, pastor, mas eu não penso isso. Vamos falar, vamos conversar sincero, vamos?
Vamos lá? Vamos conversar? Eu tenho meditado muito sobre um texto. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu. Tenho meditado muito sobre esse texto, Nila. O que o texto diz? Aonde está o teu coração, o teu tesouro, estará o teu? Aonde você tem gastado mais o seu tempo, é aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, porque é ali que você tem se preocupado mais. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí a pessoa começa a achar que ele não pode estar na igreja, que mais importante é estar no trabalho do que estar aqui. E ele esquece que se ele tem um trabalho, é porque Deus abriu uma porta para que ele tivesse o trabalho. Aí eu chego algumas pessoas a ouvir o cúmulo. Não, eu não posso ir na igreja, que hoje eu vou dar atenção para a minha família. Você quer dar atenção para a tua família, querido? Traga ele para a igreja. Traga eles para a igreja e ensina eles a temer ao Senhor de todo o coração, para que a tua família seja abençoada, para que os teus filhos sejam prósperos. Ensina o teu caminho, o teu filho, o caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não se desviará. Por isso lembra do Senhor teu Deus. Lembra de quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Lembra da mão forte do Senhor. Verifica e se examine e veja onde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, o que é mais importante para você. Porque lembra que nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Você é resultado das suas decisões. As suas decisões são resultado da sua forma de pensar. E eu e você somos resultado da nossa forma de pensar. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. É só você ver as tuas atitudes. É só você ver as suas escolhas. É só você ver o que você está escolhendo. E você vai saber aonde está o teu coração. É só você ver. Tem duas opções. Qual que você escolhe? Você vai saber onde está o teu coração. Não precisa ser cientista. Não precisamos dos psicólogos, tá? Top psicólogo. Sabe do apoio que a gente dá, eu gosto. Mas eu não preciso ser um estudioso e um psicólogo para saber aonde está o meu coração. O meu coração está aonde eu tenho gastado a maior parte do meu tempo, aonde estão as minhas prioridades, aonde eu escolho acima de qualquer coisa. E quando você lembra do texto, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Quando você começa a lembrar de texto, buscai primeiro, vocês sabem, bora, me ajuda. Buscai primeiro e depois. Não troque a ordem dos fatores. Não desorganize as coisas. Não perca o foco no meio da caminhada, porque Saul começou da forma correta. E o que eu acho mais impressionante é que ele nem queria ser rei, mas a primeira vitória que Deus dá para ele levanta um altar ao Senhor, depois ele levanta um outro altar ao Senhor, mas logo depois, o terceiro altar, ele levanta um altar para ele mesmo, para fazer o seu nome célebre e para fazer o seu nome grande, para que as pessoas não esquecessem do grande Saul e das grandes vitórias que Saul conquistou. Eu não sei você, mas eu não sei para que você tem trabalhado tanto e tem juntado tanto e tem se esforçado tanto. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Lembra do Senhor teu Deus. Lembra de onde Ele te tirou e de tudo que as portas que Ele abriu para você que ninguém podia abrir. Lembra das bênçãos que Ele fez sobre ti e coloca o Senhor em primeiro lugar. Nunca diga no teu coração, não diga, estou te pedindo, não diga no teu coração, foram as minhas forças, é a minha inteligência, é o meu timbre de negócio, é a minha, sabe, não é nada disso.
porque é Deus que nos dá todas as coisas. Porque tudo vem dele, e é por ele, e para ele são todas as coisas. E que eu e você voltemos a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E é uma luta que eu carrego todos os dias da minha vida. É uma luta que eu carrego todos os dias no meu ministério. É uma luta que eu carrego na minha caminhada cristã. É sempre reorganizar, porque o mundo vem tentando trocar a ordem dos fatores. O mundo vem tentando colocar outras prioridades à frente de Jesus. O mundo vem colocando outras coisas à frente. Mas eu sempre preciso me lembrar e sempre estar apaixonado por Jesus, com uma vida apaixonada por aquele que me salvou, que me transformou, que me resgatou, que me livrou de um tremendal de lamas, aquele que prepara uma eternidade para mim ao lado dele, aquele que está nesse exato momento intercedendo por mim diante do Pai. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é um Deus de uma igreja, não é uma organização, não é uma denominação, não é nada disso, mas é um coração apaixonado por Jesus. É um coração apaixonado pela sua presença. É um coração que não está preocupado com as coisas deste mundo, porque tudo vai passar, mas Ele permanece para sempre. Ele permanece para sempre. E que nós não possamos chegar no final da nossa caminhada e olharmos para trás como Salomão olhou e dizer: tudo foi vaidade. Não foi vaidade. A minha vida foi gasta na casa do Senhor, no altar do Senhor, amando ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Não perca o foco no meio da caminhada. Não esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, que te transformou e que mudou a tua sorte. Não esqueça, Pedro, foi Ele que abriu as portas. Não esqueça, não esqueça. É Deus que faz, é Ele que dá, é Deus que tira, é Deus que faz. E sabe, Fernanda, é por isso que estamos aqui nessa noite, para abençoar vocês, para que a graça e a misericórdia de Deus se derrame sobre vocês. Mas lembra, não é pelo Fernando, não é por ninguém, é pela graça e a misericórdia do Senhor. E que todos os dias, e às vezes eu fico tão angustiado, porque eu vejo pessoas correndo atrás do vento. E sabe, como Deus é bom, como Ele se agrada em realizar os desejos dos seus filhos. Mas nós achamos que é o nosso trabalho que nos sustenta. Nós achamos que é a nossa empresa que nos sustenta. Nós achamos que é o nosso salário. Nós achamos que é a política, ou que é isso, ou que é aquilo. Não. É o Senhor que tem me mantido de pé todos os dias da minha vida. É o Senhor. E o que eu faço é agradecê-lo e amá-lo cada vez mais, conhecê-lo cada vez mais, gastar meu tempo na sua presença, intimidade com Ele, reorganizando as minhas prioridades, reorganizando o meu tempo, reorganizando os meus afazeres, reorganizando a minha vida, para que Ele sempre seja o primeiro de tudo. O primeiro de tudo. Sabe o que é uma oração que eu tenho pensado muito, Jaime? Que Deus nunca nos dê nada que nos tire da sua presença e do amor que nós temos por Ele. E que Deus nunca nos coloque nada nas nossas mãos que venha nos fazer esquecer da sua presença. Porque quando Satanás chega quando Satanás chega para Jesus na tentação, ele oferece muita coisa. Mas Jesus disse: não, eu escolho o Pai, eu escolho a Cristo, do que todas as outras coisas
que o mundo pode me dar. Será que nós podemos responder isso de todo o nosso coração? Será que se vamos ficar de pé? Meu amado, não tenho nada se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, amado meu Deus. além de ti, nada desejo. Pai, levanta neste lugar homens e mulheres apaixonados pela tua presença. Levanta neste lugar uma igreja que levanta altares ao Senhor, não altares ao seu próprio nome. Levanta neste lugar homens e mulheres que trabalham para o reino, não trabalhem para si próprios. Homens e mulheres que estão ocupados e preocupados em fazer o nome do Senhor ser conhecido, o nome do Senhor ser engrandecido, o nome do Senhor ser exaltado, o nome do Senhor ser propagado, e não homens e mulheres que estão preocupados com o seu próprio nome, com a sua própria riqueza, com a sua própria avareza. Levanta neste lugar, Pai. Levanta neste lugar, Pai, homens e mulheres que colocam o Senhor em primeiro lugar. Homens e mulheres que coloquem o Senhor em primeiro lugar, não só em relação à igreja, não só em relação a compromisso, mas em relação ao seu caráter, em relação à sua vida, em relação à sua intimidade com o Senhor, Pai. Levanta neste lugar, Pai. Levanta neste lugar uma igreja apaixonada pela tua presença, Pai. Levanta neste lugar uma igreja onde o Senhor vale mais do que qualquer outra coisa. Levanta neste lugar, Pai. Oh, começa a profetizar sobre a tua própria vida. Esquece o teu irmão do seu lado, profetiza sobre você. Se há uma sequidão no teu coração, se há um vazio no teu coração, começa a profetizar essa graça sendo renovada, esse amor sendo renovado, essa paixão pelo Senhor sendo renovada, o amor pela sua presença, o amor que consoma, o amor que nos move, o amor que nos move. Restaura os olhos da noiva, de volta para o seu noivo, apaixonada por ele. Restaura, Pai. Restaura, Pai. Restaura, Pai. Perdoa-nos por olharmos para o lado, perdoa-nos por olharmos para as outras coisas, perdoa-nos, Pai. Mas atraia o nosso coração de volta ao nosso amado nessa noite. Que tu sempre sejas o primeiro no nosso coração. Não as coisas, não os bens, não as conquistas, não as vitórias, não as derrotas, mas o Senhor. Livra-nos. Eu te peço nessa noite, livra-nos, Pai, de ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Livra-nos de construirmos um império e perdermos a nossa alma. Livra-nos de, ó Pai, te servir, te perder. Livra-nos, Pai, de no meio da caminhada esquecermos da essência és tu. A essência é o Senhor, o primeiro, o único, aquele que por ti e para ti são todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia.